Reaberta a sessão, passamos agora ao horário destinado à tribuna livre, com as seguintes regras: 15 minutos no máximo para a explanação da convidada, 30 minutos no máximo para as saudações e questionamentos dos vereadores, limitando-se as perguntas a 1 minuto e 30 segundos por vereador. As inscrições para saudações e questionamentos à convidada deverão ser feitas pelo sistema no campo à parte, conforme requerimento 076-00015-2022, de autoria da vereadora professora Josete. O horário da tribuna livre está destinado à senhora Roberta Bonfim Klein de Azevedo, professora da Rede Estadual de Educação do Paraná e especialista em educação especial, que discorrerá sobre o tema o direito ao atendimento educacional especializado. Então, convidamos a vereadora professora Josete para que faça a saudação oficial em nome da casa. E antes, porém, convido a convidada, a senhora Roberta, que também venha fazer parte da mesa conosco, por favor. Bom dia a todos e todas, vereadoras, vereadores, convidados que acompanham a sessão, funcionários da casa, população que nos acompanha pelas redes sociais. Então, hoje, para fazer o uso do espaço da Tribuna Livre, nós temos a nossa convidada, a professora Roberta Bonfim Klein de Azevedo, que é professora da Rede Estadual de Educação do Paraná e especialista em educação especial. O tema de hoje diz respeito ao direito ao atendimento educacional especializado. Mais especificamente, a professora Roberta vai tratar da dislexia, que é um distúrbio genético que dificulta o aprendizado e a realização da leitura e da escrita. Ocorre que a grande maioria dos estudantes disléxicos chegam ao ensino fundamental 2 sem um diagnóstico apropriado sobre este e demais distúrbios, dificultando a aprendizagem. A professora Roberta, que há 15 anos atua na sala de recursos, tendo como foco a dislexia, estará agora discorrendo sobre esse importante assunto, no sentido de refletirmos sobre políticas públicas para minimizar os impactos relativos à questão. E até é curioso, professora e demais presentes, nas nossas visitas que nós costumamos fazer aos equipamentos públicos, na semana passada nós estivemos num CEMEI, onde uma das funcionárias relatou uma situação pessoal. A filha dela, que está hoje com 16 anos e já está no ensino médio, somente agora teve o diagnóstico da dislexia. E muitas vezes a própria adolescente, a família, não entendia o porquê, né, de algumas situações e da dificuldade que ela tinha. Então, veja, como um tema que não é uma questão nova, a dislexia, né? Mas hoje ainda nós não temos os próprios profissionais de educação preparados para realmente ficar atentos, né, a essa situação. Então, nos revela ainda a importância de nós debatermos o direito ao atendimento educacional especializado, né? A inclusão que hoje está tão presente e que é importante, as escolas precisam acolher as diferentes situações de inclusão, né, de atendimento às nossas crianças e nossos jovens ao atendimento especializado. Mas eu sempre lembro de uma professora a qual eu tive a possibilidade de conviver, que é a professora Maria da Ativa Gonçalves, professora da Universidade Federal do Paraná, e que hoje já está aposentada, né? Então, ela sempre usava um termo, né? A inclusão excludente. Não basta nós darmos acesso e acolhermos as nossas crianças com deficiência.
É preciso dar as condições de aprendizagem a essa criança, as condições de trabalho aos profissionais da educação, e aí eu me refiro a todos e todas, não só os professores que estão dentro da sala de aula, e os professores que estão nas turmas de recurso, nas classes de recurso, nas turmas especiais, também nas escolas especiais, né? Mas também aos demais trabalhadores no interior da escola que precisam também ajudar, né, nesse acolhimento e nos encaminhamentos que visem que essa criança possa superar, em grande medida, né, a sua situação. E, nesse sentido, eu finalizo aqui convidando a todos e todas, no próximo dia 23, que é a próxima segunda-feira, nós estaremos realizando um seminário estadual que tem como objetivo justamente discutir o direito ao atendimento educacional especializado. A professora Roberta estará participando também, né, inclusive com uma oficina que tem o título Prática para Estudantes com Dislexia. E é muito importante, né, que os profissionais tenham acesso, né? Muitas vezes nós temos curso de formação dentro da prefeitura. 30 segundos, vereadora. Obrigada, já concluindo. Que explicam o que é dislexia, né, toda a questão científica disso, mas não se trabalha a metodologia para que os profissionais possam realmente auxiliar as nossas crianças e os nossos jovens. Então, na sequência, a gente vai deixar um folder em cada mesa para os vereadores aqui, para que também possam convidar, possam participar pela manhã das 8 às 11 e à noite essa oficina com a professora Roberta. Obrigada, seja muito bem-vinda, professora Roberta. Agora convidamos então a professora Roberta para que faça o seu pronunciamento da tribuna desta casa. Antes, porém, vereadora Noêmia Rocha. Presidente, nós estamos com 10 vereadores na casa. Eu quero solicitar o quórum. Estamos sem quórum. Vereadora Noêmia Rocha solicita a verificação de quórum. Então, peço vereadores e vereadoras que registrem suas presenças. Vereadores registrando presença. Vereadores registrando presença, verificação de quórum solicitada a vereadora Noêmia Rocha. Vereadores registrando presença. 30 vereadores estão presentes. Agora, então, para continuar os trabalhos. Agora sim, a convidada da Tribuna Livre de hoje, senhora Roberta Bonfim, com a palavra. Obrigada. Bom dia a todos. Com muito prazer e muita alegria estou aqui na casa apresentando esse projeto de lei devido, em primeiro lugar, a uma angústia. Por que essa angústia? Porque, como a professora Josete já comentou, eu e as minhas colegas professoras da sala de recursos, muitas vezes nos sentimos impossibilitadas de atuar com esses estudantes, porque, ao longo da vida acadêmica deles, eles apresentam muitas dificuldades, porém não é nada conclusivo. Minha atuação como professora da sala de recursos é atender estudantes que apresentam deficiência intelectual, autismo, além dos distúrbios de aprendizagem. Mas, como a professora Josete já falou, eu torno a perguntar, o que seria a dislexia? A dislexia é um déficit da consciência fonológica que leva a uma alteração da percepção das letras e sons e a relação com a letra e o som fica prejudicada, acarretando dificuldades em processos que mediam o processo da leitura e da escrita. Para
clarificar nessa oportunidade, a dislexia é uma desordem e é considerada uma patologia neurológica. Seu CID é considerado o número F81.0. E, junto com essa informação, eu trago aos senhores que de cada 4 indivíduos, 1 terá dislexia. Se a gente considerar que a Prefeitura tem uma média de 185 escolas que atendem estudantes de 6 a 14 anos e faz um total de aproximadamente 98 mil estudantes, a gente pode considerar que essa incidência pode ser maior. O meu projeto de lei, que eu apresento aos senhores, surgiu de uma análise de que quase todo estudante tem, atendido na sala de recursos, eles têm um diagnóstico insatisfatório, porque ele acontece normalmente por volta dos 6 anos, quando se detecta a primeira dificuldade, o primeiro contato dele na sala de aula com a alfabetização, e quase sempre quando ele chega para mim, que eu vou atuar com ele, quando ele tem por volta dos 12 anos, do 6º ano, essa informação ou ela está desatualizada ou ela ainda não apresenta laudo. E, em se tratando de um transtorno de aprendizagem, o seu diagnóstico muitas vezes não é evidente, levando o estudante a receber um rótulo muitas vezes de preguiçoso ou outro apelido pejorativo, que de modo algum ajudarão em seu processo de ensino-aprendizagem. Também atrapalha a sua autoestima, pois o estudante poderá levar isso para a vida adulta, trazendo consequências negativas, seja no seu estudo, no seu trabalho ou na sua vida social. Posso trazer aos senhores aqui, neste momento, o que se referencia na Constituição Federal, no artigo 27, que a educação é um direito, assegurando o sistema educacional inclusivo. Continuando com essa ideia, posso apresentar também o artigo 28 da Constituição Federal, que incumbe ao poder público a assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, adotando medidas de apoio que favoreçam o crescimento, participação e maximizem o desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes com dislexia. Diante do exposto, um importante ponto a ser apresentado é que, para manter essa proteção, essa visão de proteção, trago aos senhores que em 2021, em dezembro do ano passado, foi promulgada uma lei que é o número 12.254, que dispõe sobre acompanhamento integral para estudantes com dislexia, transtornos de aprendizagem, que são justamente o público-alvo da sala de recursos. Neste mesmo viés, apresentando o que diz o artigo 4º desta referida lei, posso dizer que as necessidades específicas no desenvolvimento do educando serão atendidas pelos profissionais da rede de ensino em parceria com os profissionais da rede de saúde. Complementando a ideia, ainda o que apresenta o parágrafo único, caso seja verificada a necessidade de intervenção terapêutica, esta deverá ser realizada em serviço de saúde em que seja possível a avaliação diagnóstica, com metas de acompanhamento por equipe multidisciplinar, composta por profissionais necessários ao desenvolvimento desta abordagem. Neste momento ainda, cito que é importante salientar a relevância de que os profissionais da área de saúde tenham garantida uma agenda aberta para os estudantes com indicativos desses distúrbios para efetivar e agilizar tal referida avaliação diagnóstica. Perante a presença de todos e conforme o tempo que me resta, posso explanar aqui o grande valor social para a implementação deste projeto de lei, que seria, em primeiro lugar, redução de custo para a avaliação dos familiares e facilitação do uso do tempo para a disponibilidade de comparecimento às referidas avaliações, bem como formalizar o cumprimento da lei federal que dispõe sobre acompanhamento integral para educandos público da sala de recursos. Além do mais, seria interesse por parte da família em buscar um diagnóstico completo e efetivo para ajudar a vida acadêmica deste estudante. E também a consideração de que o estudante tenha garantido seu espaço na escola, mesmo que com um diagnóstico diferenciado. Garantindo também a inclusão plena, com medidas que vão além do acesso ao ensino regular comum, mas uma inclusão significativa
e de qualidade com o desenvolvimento a que todos têm direito. Posso citar aqui ainda, nesta mesma oportunidade, o artigo 205 da Constituição Federal, que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, e deverá ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Para finalizar o meu discurso, apresento também o que contém o artigo 206, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Com isso, fecho o meu discurso, agradeço imensamente a oportunidade e passo a palavra. Obrigada. Obrigado. Professora, parece que tinha alguns slides, a senhora não vai... Obrigada, professora, A senhora tem mais 7 minutos e 50, fique à vontade. Professora como sou, trago aqui para os senhores um pouco sobre como seria a escrita desse estudante que tem dislexia. Como eu já tinha comentado, é uma dificuldade na consciência fonológica, que é a manipulação dos sons. A criança não consegue fazer uma rima, não consegue soletrar uma palavra, e com isso fica a dificuldade. Pode passar, por favor? Também a dislexia tem origem neurobiológica e não pode ser considerada como falta de inteligência, muito menos preguiça por parte da criança, tá? É um transtorno que vai afetar o desenvolvimento da linguagem, também afeta o cálculo, também afeta a consciência fonológica. Pode passar. A gente pode observar, como foi citado aqui também no meu discurso, que envolvem problemas psicossociais que podem comprometer a vida do estudante e ele pode levar para a vida adulta. Pode passar, por favor? Alguns casos podem ser confundidos com o DEPAC. Eu só trouxe ali uma referência, porque o DEPAC não é considerado uma deficiência auditiva, e sim uma alteração da percepção auditiva do estudante. Mas ela pode estar associada também. Pode passar. Aqui eu trago a escrita de um aluno, que eu peguei em um livro. O aluno pode fazer substituição de letras, ele pode adicionar letras ou fazer inversão de letras na hora que ele está tentando fazer uma produção escrita. E conforme ele vai falar também. Às vezes ele está tentando dizer uma palavra, mas a dificuldade fonológica dele incentiva ele a falar da maneira errada. Mas é uma condição inconsciente. Pode passar? Aqui ele tentou criar uma história, frases, né? E, por exemplo, o menino vai à escola. Então, conforme ele pronuncia, ele acaba pronunciando da maneira inadequada, mas é conforme a capacidade dele. Pode passar? E agora é uma brincadeira para os senhores. Peço permissão para pedir para entrar nesse site aí, para vocês perceberem qual é a dificuldade real da leitura de um disléxico. Claro que vai variar conforme o grau, né, da dificuldade desse estudante, mas ela pode variar para mais ou para menos. Está abrindo o site ali. A nossa internet da casa, por questões de segurança, está bloqueando o site. Ok, eu entendo. Mas eu agradeço a oportunidade e passo a palavra.
Ok, obrigado, nós agradecemos. Pergunto se algum vereador quer fazer, ou vereadora deseja fazer questionamentos. Temos a primeira vereadora inscrita, com a palavra a vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar a vereadora professora Josete, que tem essa preocupação, desde que a conheço, a questão da educação no seu núcleo e de uma forma geral, e não poderia ser diferente a questão da educação especial. A professora Roberta, parabéns pela sua explanação e sua preocupação de inclusão dessas pessoas que tanto precisam, né? Nós temos um país que ainda não é incluso, nós temos uma cidade que não é inclusa, e isso nos preocupa muito, porque só percebe quem vivencia, uma mãe, um pai, e isso é muito sério, porque não é só a criança que sofre a falta de inclusão, são os pais, né? Eles se sentem excluídos e rejeitados por uma sociedade que não poderia ser. Eu ouvi a sua fala em relação a um exemplo de uma questão especial, mas eu queria fazer uma pergunta que eu estou vivenciando na minha casa, na minha família, uma questão que foi percebido agora, aos 35 anos, chamado síndrome do pensamento acelerado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para que a gente possa entender que se está incluso também na questão de especiais, de uma educação especial, porque está refletindo hoje na fase adulta o que não se apercebeu na fase infantil. Além do autismo, que vocês dominam bem, além de todas, porque são graus, né? São questões que pontua. E outra pergunta eu tive uma informação de que cada criança tem um tutor, ou cada 2 crianças, né, na classe especial tem um tutor, e qual o teu posicionamento em relação ao que a gente está ouvindo, de tirar essas crianças da classe e colocá-las numa classe que tenha só pessoas com deficiência ou com dificuldade de aprendizado. O que você vê nesse posicionamento que a gente está ouvindo aí a nível federal, que nos preocupa? Muito obrigada. Nós vamos aproveitar e já fazer as 2 perguntas. É importante que a senhora vá anotando aí, né? Então, pode responder essa pergunta. Na sequência, nós fazemos o bloco da vereadora Flávia Francischini e do vereador Marcos Vieira. Por favor. Obrigada. Agradeço pela pergunta. Síndrome do pensamento acelerado, eu não tenho um grande conhecimento, mas vou tentar responder naquilo que do meu dia a dia, do que eu conheço dos alunos. É um momento que a gente está vivendo atualmente, isso é evidente, né? Para algumas pessoas, é aquele momento onde a pessoa não consegue ter um começo, um meio e um fim para determinadas atividades. Tá? A gente liga, popularmente falando, 220, né, volts por minuto, não consegue concluir os pensamentos, muitas vezes não consegue elaborar um pensamento para dar uma resposta, e isso, sim, de certa forma, pode afetar tanto os adultos hoje como as crianças, porque a gente tem alguns padrões que a gente... dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a gente acaba passando para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, determinados trejeitos ou determinadas ações podem, sim, ajudar ou melhorar essa questão da síndrome do pensamento acelerado. Sempre tentar focar com a criança ou mesmo com o adulto. Agora, pare, pense, respire, mentalize. Qual é a prioridade? Qual seria o primeiro item a ser resolvido? Qual é o último item da lista que não vai atrasar, não vai trazer problemas para esse momento? Você pode deixar para amanhã. Não tentar resolver tudo hoje, tudo no imediatismo. Sobre a sua segunda questão, o professor tutor é para aqueles estudantes que têm autismo ou deficiência física neuromotora. Não é todos os alunos que têm esse atendimento, porque eles têm um relatório onde a gente faz esse relatório solicitando o atendimento para esse aluno, é verificado junto com a escola, com a família, é feito outro relatório via núcleo, né? E eles analisam se a condição desse estudante é realmente necessária
para se manter esse atendimento ou se ele tem condições para ter um atendimento só na sala de recursos, que daí é em contraturno esse atendimento, e o professor PAE, que a gente fala, nós chamamos a sigla, né, o professor de apoio educacional especializado, ele vai estar em todos os momentos com o aluno, mas é aquele aluno que tem um comprometimento muito acentuado, por exemplo, ele não consegue falar, ele não consegue se expressar, e aquele aluno que é cadeirante depende de determinados acessos a determinados espaços e uma pessoa vai estar junto com ele. Você tinha feito mais uma pergunta, mas eu acabei não... É sobre o que a gente está ouvindo a nível federal, a questão de tirar esses alunos especiais. Sim. Eu tenho o imenso prazer de responder novamente essa pergunta, porque eu estou no meu último período de direito, porque eu entendo que é direito de todos, ir e vir, estar nos determinados lugares, em escola, sala, shopping, cinema. Só que é a condição desse ser humano, vamos dizer assim, dessa criança ou desse deficiente, que vai dizer também. Porque, às vezes, ele não consegue estar naquele lugar, mas ele consegue estar em outro. Então, não é uma coisa pronta, uma resposta pronta que eu posso dar. Vai variar de indivíduo para indivíduo. Mas eu acredito que a inclusão ela deve ser, sim, preconizada, deve ser... enfatizada, deve ser cobrada, porque os estudantes ditos normais, os típicos, eles também têm o direito de conviver, porque se eles não conviverem, em momento algum, eles vão conseguir entender a diferença do próximo, entender a diferença do outro, por que o outro é diferente. Então, eu defendo sempre a inclusão, mas uma inclusão saudável, uma inclusão verdadeira e, acima de tudo, aquilo que é garantido para o aluno mesmo. Não... Um mero dizer, e sim um acontecer. Vamos para o bloco de perguntas. Vereadora Flávia Francischini, vereador Marcos Vieira e vereador Serginho do Posto, inscrito. Pela ordem, vereadora Flávia Francischini. Eu quero saudar mais uma vez a professora Roberta, agradecer os esclarecimentos, as informações prestadas, agradecer à querida professora Josete por trazer esse assunto, sabe que a gente tem um super interesse. E, na verdade, é muito mais que uma pergunta. Roberta, eu queria que você, se pudesse, mais uma vez, me ajudasse a deixar também claro, eu sei que existem pessoas que nos assistem também pelo YouTube agora, é muito importante, a gente sabe que, como hoje em dia, a questão do autismo, a questão da síndrome de Down, a questão do TDAH é muito mais falado hoje. Algumas vezes fecham-se diagnósticos muito mais fáceis e acham que dentro da escola a professora, e eu não falo na escola especial não, numa escola qualquer, a criança corre ou é um pouquinho desobediente, a professora já se sente no direito de fechar um diagnóstico. Então é muito importante isso, de que fique esclarecido, até para quem nos assiste agora, de que esse diagnóstico ele é fechado, mas com um setor inteiro, né? Com uma rede inteira, com profissionais, com uma equipe técnica, né? E isso prejudica muito, porque às vezes a criança não tem um diagnóstico de TDAH e colocam ela dentro de um diagnóstico assim, né? Então, assim, quando tem o diagnóstico, recomenda-se um tratamento, mas quando não tem, também não é colocado, né? Então, é muito importante que se faça isso, que não dê ao professor e que o professor também não coloque, né? Não se sinta não se sinta competente para isso. Então, não sei se vocês, como você está na escola especial, não sei se vocês lá presenciam isso, mas pelo menos aqui em Curitiba, costumeiramente, a gente já recebeu no gabinete pais e mães humildes, né, de crianças humildes que foram diagnosticados e que não tinham nenhum tipo de diagnóstico. Agradeço o seu comentário. Vereador, nós vamos fazer o bloco. Vereador Marcos Vieira, para perguntar, por favor. Obrigado, presidente. Quero parabenizar a professora Josete por trazer esse tema tão importante. Professora Roberta, eu sou um defensor da educação, eu acredito que a educação deveria ser prioridade número 1 no nosso país, e quando se fala na educação inclusiva. Eu
Nós sabemos que são vários os impactos, né, que impedem muitas vezes o desenvolvimento da criança ou dentro da educação. Mas eu gostaria de saber, professora Roberta, você disse que o diagnóstico começa a percepção a partir do momento do aprendizado, da leitura, da escrita, né? É possível esse diagnóstico na família já perceber essa situação antes mesmo da criança começar a estudar? E qual seria uma orientação para que quem tem esse tipo de problema possa já estar identificando e partir para um tratamento? E também a outra pergunta, se existe um tratamento já identificado que possa trazer ou a cura ou uma condição melhor para que essa criança possa se desenvolver e se tornar um adulto aí inclusivo e com menos dificuldade de caminhar junto na sociedade. Seria isso. Obrigado. Vereador Serginho do Posto. Quero saudar a professora Josete por ter trazido a nossa convidada. Cumprimento a professora Roberta em estar conosco hoje, apresentando uma importante informação através da sua formação, nos traz hoje. A pergunta muito simples que eu gostaria de perguntar, se qualquer professor ele tem essa condição de identificar a dislexia, ou somente o professor que tem especialidade, que aparentemente é um tema muito permanente e recorrente, mas devido aos processos da educação, e principalmente a educação continuada, que foi nos últimos anos foi implantada, nós sabemos que na fase adulta o aluno talvez passou por um período da educação infantil e não observou-se isso. E ele chega à frente e o diagnóstico vem um pouco tarde. Então, só essa pergunta, cumprimento e parabenizo Vossa Senhoria por estar conosco hoje. Agradeço ao professor José por ter trazido a convidada no dia de hoje. Agradeço a todos pelos comentários e pelas perguntas. Começando aqui pela pergunta da mesa, logo passo para as outras perguntas. Hoje, eu trabalho como professora da sala de recursos, mas a minha atuação na educação especial já é há 15 anos. Mas o que se percebe nos últimos 3 anos, que é a minha atuação como professora da sala de recursos, é que com 4, 5, 6 anos, quando esse estudante começa a apresentar algumas dificuldades de aprendizagem, seja na leitura, na escrita, porque a gente entende que, na literatura diz, né, que com 4, 5 anos a criança já tem uma percepção fonológica, ela não sabe ler e escrever, mas ao perceber uma letra, ela sabe o nome e sabe a escrita dessa letra. Com 4, 5 anos a gente já começa a perceber essa dificuldade. E o que acontece também é que, com essa dificuldade, o aluno é encaminhado para fazer uma avaliação. Muitas vezes é uma avaliação psicoeducacional, que não engloba outros segmentos da área da saúde, somente do desenvolvimento educacional, do desenvolvimento emocional desse estudante. E com 6, 7 anos, fecha-se um diagnóstico onde ele tem problemas emocionais, mas não diretamente o que causa esse problema emocional ou essa dificuldade. Então, o tempo passa, 7, 8, 9, 10 anos, se a família não tem condições, ou não tem interesse, ou falta de vontade, ou falta de condição de procurar uma unidade de saúde, ou até mesmo um médico particular, ela acaba ficando impossibilitada de ter um diagnóstico. Para atuar com esses estudantes na sala de recursos hoje, necessariamente são 2 tipos de laudo. Quem vai oferecer, quem vai fornecer, ou é um médico neurologista, ou é um médico psiquiatra. Só que com essa avaliação diagnóstica, a gente já pode levar para o médico, no caso, quais são as dificuldades e junto fechar um diagnóstico. Também é comum as pessoas dizerem que o TDAH e a dislexia são sempre juntos. É um pouco mito isso, porque o TDAH envolve questões de amadurecimento cerebral. Então, ele não tem a capacidade, a condição. Então, crianças com 5 anos ainda não têm essa condição
de ser alfabetizado, de conhecer as letras, mas ela já reconhece, é uma diferença ali que a gente tem que fazer. E quando tem 6, 7 anos, ela já tem que estar apta a ter essa alfabetização. A alfabetização vai ser concluída por volta dos 9 anos, a fase final da alfabetização, onde ele já lê com entonação, com ritmo, com fruição, onde ele já tem uma capacidade de interpretação melhor. Respondendo à pergunta de como que a gente pode ajudar, no momento em que a gente vai fazer uma brincadeira com a criança, fazer uma canção, uma rima, apresentar, vamos escrever ali no seu nome, você já sabe escrever o seu nome, é nesses momentos de interação que a gente já começa a perceber se vai... automaticamente nós, como adultos, temos a condição de... Por exemplo, a palavra copo, como está aqui na minha frente, automaticamente, tanto fonologicamente como de forma abstrata, eu já tenho condições de imaginar um copo no meu pensamento, a produzir o som e como esse som é escrito. Na criança com dislexia, isso ainda não acontece. O dele fica bem prejudicado. E quando é uma criança que tem TDAH, se ela parar, sentar e se organizar, a gente fala, né, ter um momento de concentração, ela já consegue fazer. Dependendo da sequência, dependendo da motivação, porque o TDAH precisa muito de recompensa, vamos dizer, né? E o disléxico não, ele não tem essa capacidade ainda para poder fazer. Um dos tratamentos mais importantes que deveria ser feito para o estudante com dislexia seria o acompanhamento com fonoaudiologia, constante e sempre, até ele concluir lá 10, 11, 12 anos, porque daí, como ele já está com defasagem, quando ele chegar com os 12 anos, ele está quase no nível que ele deveria estar quando terminou sua alfabetização. Espero ter respondido as perguntas, agradeço a oportunidade. Temos a pergunta agora da vereadora professora Josete, para fazer a pergunta e a saudação final, né, acredito. Por favor. Eu fiquei, assim, curiosa, porque quando você apresentou aquele texto, né, aqueles textos produzidos pelas crianças, eu fui, durante muito tempo, trabalhei com a antiga 2ª série, que agora é o 3º ano. Então, é bem essa fase, 7, 8 anos, né? E até algumas palavras que apareceram aqui eu identifiquei. Então, por exemplo, escola, estava escrito cicola. E quando eu identificava isso, não tinha a menor noção que era dislexia. Isso eu falo do despreparo, né, do professor. Tanto na formação inicial, como na formação permanente que ele deve ter, né, por parte das secretarias de educação, enfim, processo de formação continuada. E eu avaliava isso como parte do processo de alfabetização. Então, veja, algumas coisas que eram comuns talvez já fosse dislexia e eu não tinha o preparo para identificar, ou pelo menos dizer, não, pode ser dislexia, vamos encaminhar para uma avaliação, né? E, então, eu estou falando aqui década de 80, 90, né? Hoje eu sei que várias coisas avançaram, mas não sei até que ponto os professores têm esse tipo de formação para ele poder, entre aspas, né, saber de indícios, né, que a gente pode detectar para chegar a um diagnóstico de dislexia. Então, achei bem interessante, né, essa questão. Eu gostaria muito de agradecer a tua participação. Eu acho que nos ajuda aqui a debater as questões centrais em termos de atendimento dessas crianças, né? E o quanto o poder público ainda precisa avançar, tanto para garantir tutoria, porque não infelizmente, há muitos casos que exigem o tutor e que hoje nós sabemos das dificuldades de se garantir esse tutor. Tem vários casos de autismo e que não há tutoria, etc. Então, agradecê-la mais uma vez. Daí, eu acho que agora, se for possível passar, que eles tinham conseguido entrar no site, e eu acho que é importante a gente ter essa parte mais ilustrativa, porque eu acho que quem assistir pode até, né, pensar em alguém, filho, parente, sim, enfim, com certeza. E ajudar mesmo a gente disseminar esse conhecimento para que essas pessoas tenham o diagnóstico o mais breve possível. Obrigada. Sim.
Obrigada. Então, nós pedimos para a nossa técnica acessar ao site, por favor, para que a senhora Roberta possa fazer, olha lá, as considerações finais. Por favor, Roberta, com a palavra. Então, pessoal, a dislexia, como disse, né, ali no próprio site, diz que afeta o mecanismo da leitura e da escrita. Então, passando para o quadro para baixo ali, é mais ou menos assim como um disléxico vai ler. Gostaria que vocês tentassem fazer a leitura. A letrinha corre assim mesmo, tá? Ela não fica fixa como nós estamos acostumados. Como vocês podem observar, são 3 condições que acontecem aqui. É um momento que o aluno tem que ler, decodificar e interpretar. São 3 momentos que para ele é muito difícil. Então, se a gente priorizar para esse estudante que ele ouça o texto em vez de fazer a leitura, ele teria uma condição melhor para fazer o acompanhamento e interpretação. Respondendo à sua pergunta, hoje, para ser professor da sala de recursos, tem que ter o concurso, né, o professor PSS, tem que ter a licenciatura e uma especialização em educação especial ou pós-graduação em educação especial. No meu caso, o meu título é especialista. Só que o que acontece é que as dificuldades que os alunos apresentam podem ser confundidas com outros fatores emocionais, como eu tinha falado, né? Às vezes o aluno não tem uma estrutura familiar que ajude, que faça ter um incentivo de organização de estudo, momentos para estudos, ou então a família geneticamente também já tem uma condição, porque se a gente for observar a dislexia, se o pai tem dislexia, aumenta em 17 vezes o número de chances do próximo filho ter dislexia. Então, a atuação hoje é diretamente com a equipe multiprofissional, se esse aluno estiver acompanhado, coisa que acontece muito pouco, quase nada. Porque faz a primeira avaliação, não consegue, ou a lista de espera é muito grande e a família acaba desistindo, sabe? Fica lá na lista de espera para conseguir um neurologista ou um psiquiatra e acaba desistindo. Mas o nosso trabalho é sempre no sentido de envolver os professores que atendem esses estudantes para fazer uma avaliação adaptada, para fazer uma avaliação diferenciada, uma prova oral, alguma coisa nesse sentido. A gente encontra também alguns professores que não têm essa condição, não têm esse conhecimento. Sempre, na minha perspectiva, sempre quando eu entro numa escola nova, eu tento passar o maior número de informações. Eu não me recuso em nenhum momento passar informações. Sempre quando é possível fazer um momento de interação com os professores, apresentando as dificuldades, as características, principalmente dos diagnósticos, porque a gente não pode falar só no nome, a gente tem que falar também o nome e a condição dessa característica, porque ela pode ser confundida, ela pode ter uma comorbidade, como a gente fala. Às vezes o aluno tem dislexia e o DPAC, que é o distúrbio do processamento auditivo central, que não é surdez, mas afeta a audição, como ele processa a audição das palavras. Então, cabe a gente tentar, eu aqui como professora, como educadora e estudante de Direito, tento levar o maior número de informações possíveis para cada escola onde eu passo, para poder ter um embasamento para os professores, no mínimo, para eles poderem perceber e reconhecer. Mas o diagnóstico mesmo para esse estudante é só o médico neurologista ou só o psiquiatra. A gente pode dar indicativos junto com o psicólogo, junto com o psicopedagogo, mas a gente não pode fechar diagnóstico. Espero ter respondido. Agradeço. Agradecemos à senhora Roberta Bonfim Klein de Azevedo pela sua participação, por trazer a essa casa um assunto de extrema importância. E, nesse momento, atenção, vereadores e vereadoras, declaro encerrada a tribuna livre. Passamos, então, à ordem